Olá, já começo agradecendo porque eu fui dormir antes de ontem com 994 inscritos no meu canal e amanheci com mais de 1.010 inscritos. E aí tem uma variação porque entram alguns, saem outros, porque a palavra de Deus desperta esse sentimento ambíguo nas pessoas, né? No sentido de que ela é apetecível, mas na hora que ela nos confronta as pessoas se retiram. Então eu já espero desde sempre essa retirada, né, usual daqueles que pensam amar o Evangelho. Mas agradeço por vocês terem feito meu canal passar aí os 1.000 inscritos. Não é nada nesse universo de dinossauros youtubers, né? Mas o propósito deste canal nem é mesmo me tornar um youtuber. O propósito desse canal é arquivar essas questões que a gente vem meditando espontaneamente acerca das escrituras. E aí, é claro, a gente tem algum critériozinho mínimo de som e imagem para que fique no mínimo agradável para quem vai ver. Mas a ideia é a gente meditar na eterna palavra do Senhor e deixá-la aí para instrumentações posteriores, né? Então eu agradeço. E continuando as nossas meditações no livro de 1 Samuel, nós chegamos ao capítulo 13 e eu vou meditar com você apenas os 7 primeiros versículos deste capítulo, que vai dizer dos primeiros anos do reinado de Saul, quando os filisteus resolvem, digamos assim, engrossar o caldo. Os filisteus, eles eram uma espécie de aristocracia que resolveram mandar nos cananeus sobreviventes. E nós sabemos que isso tudo tem a ver com a eterna desobediência daqueles que se dizem povo de Deus, no sentido de que eles adoravam ao Senhor, mas eles não conseguiam se libertar dos deuses pagãos que eles deveriam, com os quais eles não deveriam se contaminar, mas pelo contrário, eles se tornaram piores do que os cananeus na terra que Deus lhes deu graciosamente. E aí, nesse sentido, eles se pegaram adorando divindades cananeias. Então, se tudo é feitiçaria mesmo, o que acontece? Os filisteus, que eram povos vindos aí de um descendente egípcio, que se misturou com os cananeus, na verdade os filisteus, que eram muito evoluídos em instrumentos bélicos, né, em fabricações de armas de ferro, escudos, lanças, tecnologias de guerra, né, cavalos, carros, etc., eles passaram a mandar sobremaneira em Israel, principalmente depois da morte de Sansão, porque Sansão era um indivíduo que Deus tinha levantado para fazer chacota com aqueles homens, mas o Sansão também não conseguiu ir muito adiante com seus dons sobrenaturais de, na força do braço vinda do Senhor, matar aqueles filisteus de vergonha. Ele não conseguia, ele se envolvia em festins, etc. Você pode ler os vídeos que eu gravei sobre Sansão na playlist do livro dos Juízes. E o que a gente vê é que após a morte de Sansão, esses filisteus tomam conta de todo o território de Israel. Talvez eles não mandassem muito do outro lado do Jordão, onde ficava a tribo de Gade, de Gileade, que é Manassés, mas eles se instalaram principalmente no litoral ali, próximo ao mar Mediterrâneo, onde a influência deles foi tão terrível que até hoje nós temos ali a faixa de Gaza, uma herança, digamos assim, espiritual da resistência dos filisteus em relação a Israel. O que a gente sabe é que eles oprimiram o povo de tal maneira que eles começam a ressuscitar aí depois da morte de Sansão, do seu suicídio altruísta, digamos assim. Aí os tempos passam, vem o rei Saul, e eles, olhando que Israel constituíra para si um rei, né, teve aquele episódio da arca, que eles tiveram que conviver com as pragas que veio daquela arca, e eles devolveram a arca para Israel, mas não deixaram de dominar aqueles povos cananeus, de maneira que o texto bíblico vai deixar bem claro que eles tinham guarnições por praticamente todo o território de Israel. E aí, quando Saul assume o reinado, Saul assumiu mais como um comandante, né, como um defensor da guerra, afinal era isso que o povo queria. Os filisteus, que já estavam instalados, tinham muitas guarnições, eles são derrotados por Jonatas, o filho de Saul, guerreiro, homem íntegro, de maneira que o que salvou Saul foi o seu filho Jonatas, né? Mas antes da gente
dizer rapidamente do que o texto está falando, eu queria pensar com você exatamente isso. Os dons que o Senhor nos dá, eles são específicos, mas eles são nos dados, sobretudo, para provar o nosso caráter. Porque o que nós temos aqui, nesta passagem da Escritura? Deus nunca falou para o rei Saul que dele procederiam reis, que ele teria uma dinastia, que Deus tinha um propósito de descendência com Saul. Mas isso não anula os dons de Saul. Então, se de um lado Deus levantou Saul como um rei, coincidindo com o desejo profano do povo de ter um rei, Saul foi escolhido por Deus. Só que essa escolha, atentemos, essa escolha não dizia respeito à dinastia de Saul. Isso são impressões que a gente tem. Porque se Deus continuou sendo o rei do povo, porque Deus tinha uma promessa, se o povo não o queria como rei, ele tinha uma promessa com Abraão, Isaac, Jacó, o profeta Samuel, os profetas que viriam depois, Jesus, os apóstolos, eu e você. Como ele tinha promessas a cumprir, a revelia da vontade idólatra daquele povo, Deus lhes constituiu um rei para responder à idolatria deles, mas Deus lhes constituiu um rei porque Deus tinha plano de dar rei a Israel. Mas em nenhum momento você vai ver Deus dizendo que Saul teria uma posteridade. De maneira que a gente precisa abraçar a simplicidade dos dons que a gente recebe. A gente tem que parar com essa arrogância, que é isso que o Saul tinha que aprender, ele não conseguiu aprender. Saul foi separado por Deus para ser rei em Israel? Amém. O povo queria um rei que fosse uma dinastia? Queria, mas o que Deus tinha era outra coisa. A dinastia viria de um outro rei, que era o rei Davi. Mas Saul era um rei colocado por Deus para cumprir uma missão que ficava talvez entre o juiz, o profeta e o rei. Aquela função transitória. A gente é muito orgulhoso, né? A gente pensa assim, se é transitório não tem valor. E não é isso. Existem coisas que são tão transitórias quanto necessárias. São tão transitórias quanto graves. São tão transitórias como importantes, porque tem a função do semear. Eu diria, por exemplo, que Jesus, no sentido terreno do termo, ele foi transitório. O judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, que gostava de criança, mas não gostava de dinheiro, que foi preso, apanhou da polícia e a sua morte foi notícia em todos os jornais. Olha que imagem, conforme canta o Maurão. Esse judeu de 33 anos, ele foi transitório, porque ele precisava ser semente. Jesus dizia isso, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, gera muitos frutos, de maneira que eu e você deveríamos ter esse desprendimento de Jesus. Saul não conseguiu ter, Saul ainda não conhecia Jesus, mas ele deveria conhecer o Deus que o elegeu. Pensando o seguinte, o que importa é que a gente exercite os nossos dons, que a gente alcance a eficácia do que a gente precisa fazer. Se isso vai virar posteridade, que venha de Deus sem eu ter pedido. Então Saul deveria ter essa humildade. Mas o que acontece? A transitoriedade do rei Saul, instituída por Deus, transitoriedade instituída, mas é isso, é que Deus é quem colocou, mas já ia ser transitório. E isso não desqualifica o Saul, isso dá a ele uma chance de ser humilde diante de Deus. De falar, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas o Saul não conseguiu fazer isso. Ele foi se tornando um líder desembestado. Ele foi se tornando um líder enciumado. Ele foi se tornando um líder tão militar quanto descabeceado. Ele vai estragando os dons que Deus deu a ele. E em meio a isso, nós temos o que? O Jonatas. Porque o Jonatas vai dizer o versículo 3 do capítulo 13. Diz assim: Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os guarnição, eles tinham, em todos os lugares tinham uma guarnição para dominar o povo, mesmo Saul sendo rei. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus, porque tinha muitos hebreus que se debandaram para o lado dos filisteus, né? Já que eles... E aí todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Aí, primeiro você tem essa vitória desprendida do Jonatas, o filho de Saul. E é claro, ele era o filho, Saul ganhou as glórias.
se o Jonatas era o comandante, digamos assim, o Saul era o presidente. Aí ele ganhou as glórias, e aí os filisteus, o que? Eles derrotaram a guarnição em determinado lugar? Aí os filisteus ficaram furiosos. Não, agora é que vai vir um domínio. Para Deus, tirando esses costumes desses povos de viverem de guerras, e aqui o texto deixa bem claro, não era uma guerra provocada por Israel. Por outro lado, Israel tinha que se livrar desses inimigos bélicos que eram os filisteus. Então Saul, ou Jonatas também, só cumpriram aquilo que o ritual do período exigia que eles cumprissem. Eles eram rei. Eles eram reis. E aí eles precisavam derrotar os opositores que estavam ali sugando o povo. O texto vai dizer mais à frente, inclusive, que os filisteus não deixavam Israel nem fabricar as suas armas, ainda cobravam pesados impostos de Israel. Né, para eles amorarem a faca, a tesoura, o facão, seja lá o que fosse, para eles não ficarem fortes. Então era uma dominação injusta, porque era um povo invasor que estava dominando um povo que, por outro lado, estava sendo dominado porque, né, eram conhecidos como povo de Deus, mas não buscava Deus. Seja como for, os filisteus se juntam. E aí olha o que o texto vai dizer. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, o que o povo fez? O povo estava se escondendo pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. O povo ficou tão apavorado que, devido ao domínio dos filisteus, que era um pové comandando os cananeus, né? O povo ficou tão apavorado que eles chegaram a se esconder nos túmulos. Olha o tamanho da aflição, olha o tamanho do desespero. E aí o texto vai dizer que uma outra parte foi para os lados de Gileade e de Gade, né? Atravessaram o Jordão para se esconderem dos filisteus. A gente vai ficar por aqui hoje. E o que eu queria que você pensasse é exatamente essa questão. Primeiro, Deus é quem concede dons às pessoas. Sendo transitórios, sendo perenes, o que importa é a sua humildade diante do Senhor. Cada um de nós tem uma função específica no reino de Deus. Saul não conseguiu entender isso. Jonatas nunca ligou para isso. Né? Jonatas era menino, cheio do Espírito Santo. Ele deveria ter aí uns 22 anos à época que ele fez essa derrota dos filisteus, o filho do rei Saul. E ele era humilde e o Senhor o acolheu. Agora, a aflição do povo em ter de se esconder até nos túmulos, né, fez o povo precisar de Deus. Tem hora que Deus só chega assim nessa linguagem da aflição. E a gente precisa acolher. Qual é o chamado de Deus na minha vida e na sua vida? O chamado é que a gente persevere nele, que a gente faça a vontade dele, sem ficar se preocupando em instituir dinastias, seja elas reais, sejam elas eclesiásticas, sejam elas políticas, sem querer estabelecer sua posteridade, porque a posteridade pertence ao Senhor. Então a gente precisa entender essa dinâmica da vontade divina. Se de um lado, por exemplo, nós vamos encontrar mandamentos no Antigo Testamento, Deus, por exemplo, falando para Israel que eles deveriam guardar o sábado. Isso é um mandamento específico para aquele povo. E ainda quando você vai vindo lá na frente, quem reconhecesse esse descanso em Jesus já se sentiria até livre para deixar de guardar o sábado, que era um mandamento específico para um povo que vinha de uma escravidão compulsória e que iriam se tornar no deserto trabalhadores adoentados, não iriam saber desfrutar o descanso no deserto. Aí Deus falou assim, não, estou estabelecendo o sábado, o estatuto perpétuo entre mim e vocês. Mandamentos dados por Deus, mas não quer dizer que tem que ser seguido por toda a humanidade. Existem mandamentos também que são efêmeros, igual aquele que estava ligado apenas à personalidade de Sansão. Nunca passará a navalha sobre a sua cabeça. E aí ele tinha que cumprir aquele mandamento para ele. Já existem coisas que Deus fala assim, olha, eu tenho uma aliança eterna com Davi. E aí foi Deus quem fez isso. Seja lá o que significa o tempo de Deus na atuação dos seus dons na sua vida, o que concerne a mim e a você é que a gente mantenha a humildade, mantenha o temor do Senhor, mantenha o compromisso com Ele e a gente possa entender isso. Olha, tenho que agir como Jonatas. Eu vou lidar com aquilo que me apareceu. Porque o Jonatas, ele não era nenhum encrenqueiro.
mas é fato que eles estavam debaixo de uma dominação injusta, uma dominação não colocada por Deus, e ele enfrentou o povo e no nome do Senhor ele derrotou uma guarnição. E aí isso atraiu aquela coisa que precisava acontecer aos filisteus. Podem se juntar contra o meu povo, porque a única linguagem que vocês vão conhecer da salvação é a linguagem da morte, já que vocês amam a morte, vocês vivem pela morte, vocês vivem de matar, de dominar, de impedir vidas, de abortar histórias, mas vocês terão de ser salvos pela linguagem da salvação. E eu sei que isso te escandaliza, mas é fato que, por mais estranho que a gente ache isso tudo no Antigo Testamento, uma coisa esse povo do Antigo Testamento não cometeu. Eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Por isso que eu vejo salvação aqui. Porque se havia uma condenação espiritual de que Filisteu ia ter que ser exterminado e Cananeu ia deixar de existir, é porque nessa condenação dada pelo Altíssimo está inexoravelmente a salvação. Porque só tem um pecado que não é perdoado nem nesta vida e nem na vindoura. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se Deus vivia perdoando Israel, que conhecia as leis do Senhor e não as seguia, e perdoa a mim e a você que ainda cometemos tantos pecados, tendo mais do que esses povos ciência, tecnologia, conhecimento teológico e ainda chances muito mais amplas de comunhão com Ele, como que Ele não perdoaria esse bando de selvagens, bando de bárbaros, bando de aguerridos, mas que não o conheciam? Então eles nem blasfemaram contra o Espírito Santo, de maneira que a única linguagem que eles realmente conseguiam entender era a linguagem da salvação por meio da guerra/morte. E aí os filisteus vão se juntar e as coisas vão acontecer no decorrer dos próximos capítulos e dos próximos vídeos. Mas fique com isso. Em meio a tudo aquilo que a gente não entende dos mistérios da vida, uma coisa a gente precisa ter compromisso. É com a fidelidade a Deus, a humildade ao Senhor e usando os instrumentos que nos são possíveis. No caso de Jonatas, foi-lhe possível derrotar a guarnição dos filisteus. E no meu e no seu caso, a gente pode clamar ao Senhor: Senhor, é assim mesmo? É isso que o Senhor quer de mim? Nós que não precisamos mais dessas guerras, quais são as outras loucuras que a gente tem feito achando que Deus está nisso? Pense nessas questões e leia 1 Samuel capítulo 13, dos versículos 1 até o 7. Se você tem gostado dessas mensagens, dê o seu like, espalhe compartilhando-as, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber os avisos e também dê uma olhada aí na descrição, que eu sempre deixo aí as minhas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Dê uma visitada lá caso você queira falar comigo de maneira mais pessoal. Que o Senhor te abençoe.